pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou um dos monitores de patologia geral e a gente vai preparar para vocês aqui uns vídeos curtos sobre abordando aí toda a matéria da prova e esses vídeos são para vocês reverem alguns conceitos, alguns tópicos-chave aí e buscarem novas informações no livro, nas anotações de vocês. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem nos procurar. Como o prazo está meio curtinho, que a gente assumiu a monitoria na semana passada, então eu peço que vocês assim vejam o mais rápido que vocês puderem para a gente já conseguir esclarecer as dúvidas de vocês aí antes da prova. Então eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos gerais de lesão celular, que foi um dos primeiros temas aí abordados na disciplina teórica e ele vai ser muito importante para entender todos os processos patológicos subsequentes aí, né? Então, gente, quando a gente tem a célula lá em homeostase, ela sofre algum estímulo nocivo, algum estresse, algum processo de injúria, ela pode responder a esse processo de formas diferentes e a depender do grau, da suscetibilidade do tecido, né, àquela injúria, né, a depender da intensidade, do tempo, da duração que está tendo aquela injúria e como que ela responde a essa agressão. Então essa figurinha aqui nos ajuda muito a entender como que funciona esse processo, né? Então a célula na homeostase sofrendo algum tipo de estresse, ela pode se adaptar. Que vão ter vídeos aí sobre os processos de adaptação que a célula pode passar em decorrência de um processo de estresse, né? Então, aquele estresse pode ser uma sobrecarga, né? Pode ser uma falta de um estímulo hormonal, uma falta de uma substância, alguma coisa nesse sentido. Se esse estímulo ele é muito intenso e ela perde essa capacidade de se adaptar, acaba ocorrendo a lesão celular. Né? Se essa lesão ela não é grande o suficiente, né? Se ela não ultrapassa o limiar ali o limiar de adaptação da célula, né? O que vai acontecer? Ela pode ser reversível, né? Então é uma lesão mais leve, transitória, e sendo reversível, ela consegue voltar à homeostase. Se essa lesão for duradoura, intensa, progressiva, essa lesão vai ser irreversível e, sendo irreversível, ela resulta na morte da célula. E aí essa morte pode ser por necrose e apoptose, e essa diferenciação também vai ser abordada em outros vídeos aí que vocês vão receber também. Um conceito que é muito importante de a gente ter aqui é em relação à aparência das lesões e quando que essas alterações elas vão ser visíveis, né? Então, a lesão celular aqui ainda reversível, a função celular, esse gráficozinho ilustra bastante. A função celular ela vai decaindo aqui com o tempo, né, à medida que você vai tendo essa lesão, mas você ainda não consegue observar nada macroscopicamente nem microscopicamente, porque na verdade a célula não está conseguindo exercer o papel dela, mas ela ainda não teve alteração morfológica, né? Nem alteração bioquímica ainda ela teve, efetiva, né? À medida que a lesão se torna irreversível, aí sim passam a ter alterações bioquímicas, né, com provavelmente perda de conteúdo celular, perda de proteínas, dobramento anormal de proteínas, mas ainda assim, com essa quantidade, vamos dizer, de horas, minutos, ainda não é detectável, né? E aqui aparecem as alterações ultraestruturais à medida que o tempo passa. Então, passando mais um pouco de tempo, a gente consegue observar isso aqui na microscopia eletrônica. Mais um pouco de tempo a gente consegue observar essas alterações na microscopia óptica e mais um pouco de tempo a gente vai observar alterações macroscópicas. Então, por que isso é importante? Porque vamos supor que tenha um indivíduo que sofreu um infarto. Se ele sofreu um infarto que foi fulminante e foi há poucos minutos, se a gente chegar lá e fizer uma necrópsia, a gente não vai encontrar alterações macroscópicas naquele coração, né? Então, assim, foi um infarto fulminante, em 1 hora ele chegou ali e faleceu, né? Então, a gente pode até observar alguma alteração microscópica, mas macroscópica não vai ter. Agora, um indivíduo que teve um infarto antigo, ele sobreviveu, né? Teve ali a reconstituição, um tecido cicatricial se formou ali no lugar, aí a gente vai ver alterações macroscópicas, certo? Então, esse conceito é muito importante aqui da gente saber em relação à lesão celular.
Agora a gente vai destrinchar um pouquinho como que ocorre a lesão celular, né? O que causa a lesão celular, as consequências da lesão celular e como que isso acaba desencadeando para a morte celular, para a irreversibilidade da lesão celular. Então, ocorrendo um dano mitocondrial, eu vou fazer o seguinte, ao invés de falar nessa figurinha que é um pouco menos destrinchada, eu vou usar essas aqui, ó, que elas vão destrinchar cada uma das estruturas que sofrem, né, e que podem ocasionar aí o dano celular irreversível. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de causa de isquemia. Quando ocorre a isquemia, a mitocôndria sofre, né, pela falta de oxigênio e há uma depressão aí do ATP porque a mitocôndria não consegue realizar eficazmente a fosforilação oxidativa. Com isso, as bombas de sódio lá da membrana plasmática acabam sendo reduzidas. Isso propicia um influxo de cálcio, porque o cálcio ele é mantido no extracelular e no retículo endoplasmático, e o potássio, que é mais concentrado no intracelular, também vaza. E como o sódio está muito associado à osmolaridade, né? Então isso determina uma entrada de líquido na célula e aí você já começa a ver aquelas degenerações, que também vai ser abordado em outros vídeos aí mais para frente. Então você pode ver tumefação do retículo endoplasmático, tumefação da própria célula, perda de microvilosidades, bolhas, né? A depressão do ATP aumenta a glicólise anaeróbica, então vai ter uma depressão do glicogênio, né? Porque como você está tendo uma glicólise anaeróbica, a célula entende que tem que queimar aquele glicogênio, né? Porque está tendo falta de ATP. Mas como é um metabolismo anaeróbico, vai produzir mais ácido lático que diminui o pH e essa diminuição do pH acaba resultando numa condensação da cromatina nuclear, né? Isso também pode vir ao quê? A ocasionar dano no DNA. Além disso, a depressão do ATP causa o destacamento de ribossomos lá do retículo endoplasmático rugoso, o que determina a diminuição da síntese de proteínas. Também são essenciais, por exemplo, para a membrana plasmática. E aqui o que é importante a gente saber? Que a depressão do ATP, a maior parte das vezes, ela está associada à necrose, né? Porque nesse caso, olha, você tem condensação da cromatina celular, ou seja, dano no DNA, você tem diminuição de síntese de proteína, a célula realmente morre por esgotamento de energia, né? Então, não vai ser aquele processo programado certinho que vocês vão ver aí na diferenciação dos vídeos entre os tipos de morte celular. Aqui em relação ao dano mitocondrial, já na mitocôndria não, a mitocôndria pode resultar tanto em necrose quanto em apoptose. Por quê? Porque o fornecimento, o mesmo caso aqui que eu dei, por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei, fornecimento de oxigênio diminuído, agentes tóxicos, radiação, acaba ocasionando um dano mitocondrial e esse dano mitocondrial ocorre a diminuição da geração de ATP e aí resulta nisso aqui que eu expliquei para vocês, a diminuição do pH, a diminuição da síntese de proteínas, falência das bombas lá da membrana plasmática, influxo de cálcio, que eu também vou explicar para vocês como que o influxo de cálcio ele é nefasto para a célula. Além disso, aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, que daqui a pouco a gente vai ver também o efeito lesivo dessas espécies reativas. Então, resulta em múltiplas anormalidades e por isso que esse dano mitocondrial pode gerar necrose. Mas, ao mesmo tempo, também pode gerar apoptose quando os sinais de sobrevivência, que são, por exemplo, fatores de crescimento, são citocinas, né, que são enviadas nos receptores lá da membrana extracelular, isso é depletado. Aqueles sinais que são dados, né, no interior da célula de proteínas antiapoptóticas, elas são diminuídas. E há um aumento da produção de proteínas pró-apoptóticas. Então, isso é sinalizado, uma sinalização intracelular que a mitocôndria tem que liberar proteínas apoptóticas, principalmente aqui o citocromo C. Eu não vou destrinchar essa parte, porque vocês vão ver aí na parte dos tipos de morte celular, mas aqui o nosso ponto é ver os mecanismos de lesão, né? E isso aqui é um mecanismo de lesão. Então, tendo danos a proteínas e DNA,
diminuição dos sinais de sobrevivência, isso pode vir sim a ocasionar apoptose. Ah, mas então quando que vai causar necrose, quando que vai causar apoptose? Não dá para a gente saber. O que dá para a gente saber é que vai depender do tipo de lesão, do tipo de dano, né? Porque uma coisa que é muito curiosa, quando eu fiz essa matéria, eu também tinha essa dúvida, é que às vezes um tipo de dano, ele pode, vocês vão ler isso lá no livro, ele pode iniciar como apoptose, mas às vezes a extensão do dano é tão grande que acaba virando necrose. Então isso é comum, isso pode acontecer, né, em alguns tipos de dano. Então, assim, o que é mais importante a gente saber aqui são os tipos de dano mesmo e esse mecanismozinho aqui, né, que gera depressão, que aumenta a espécie reativa de oxigênio, que libera e que pode ocasionar as duas coisas. Isso é o mais importante aqui da gente saber dessa figurinha. Em relação ao cálcio, que eu ia explicar, que eu falei com vocês, por que o influxo de cálcio, o aumento da concentração do cálcio citosólico é nefasto para a célula. Porque o aumento do cálcio citosólico está associado à ativação de várias enzimas celulares. Então, ele está associado à ativação de fosfolipases, proteases, endonucleases e ATPases. Então, vamos começar pela ATPase. A ATPase contribui para a depressão do ATP. Então, vai quebrar mais ATP, piora mais ainda a situação da célula. Endonuclease, dano nuclear. Então, começa a ter dano no DNA. Né? Então, terrível. Protease vai destruir membranas do citoesqueleto e proteínas do citoesqueleto e proteínas da membrana plasmática. Também é nefasto para a célula, porque vai acabar rompendo essa membrana. E membranas também de organelas, né? E as fosfolipases vão degradar os fosfolipídios de membrana e de organelas, o que também é nefasto aqui para a célula. Além disso, o cálcio citosólico ele acaba aumentando a permeabilidade mitocondrial porque ele ativa um poro transicional na mitocôndria. E ativando esse poro transicional na mitocôndria, ele pode ter dois efeitos, tanto de liberar o citocromo C, por exemplo, e outras proteínas apoptóticas, como a gente viu aqui, nesse slide aqui anterior, como ele também pode fazer aquele efeito da necrose que eu falei, causar mais dano, diminuir a fosforilação oxidativa e depletar mais o ATP. Né? Então, pelas duas vias, o aumento do cálcio aqui, ele é nefasto para a célula e é um mecanismo de lesão. As espécies reativas de oxigênio, elas, né, muito conhecido isso aí, tanto é que muita gente fala de antioxidante, etc. E nós temos antioxidantes naturais, é um balanço que a gente tem, né? Por exemplo, a glutationa, a superóxido dismutase, são antioxidantes que nós temos que tentam justamente reparar a formação dessas espécies reativas de oxigênio, que elas são instáveis, né? Então, como elas são instáveis, elas tendem a se ligar a estruturas moleculares e degradar elas, justamente para dar estabilidade ali àqueles elétrons que estão a mais sobrando, né? Muito energéticos, moléculas muito energéticas. Isso tende a sobrar, por exemplo, quando há uma depressão de oxigênio, igual eu expliquei para vocês nessa figurinha aqui, desculpa. Nessa aqui, ó, quando há depressão quando há depressão do ATP, né? Isso tende a aumentar espécies reativas de oxigênio aqui, ó, né? Porque acaba que começa a sobrar mais NAD, né? O metabolismo anaeróbico começa a ser muito mais forte do que o metabolismo aeróbico, então começa a sobrar NADH e com isso há um aumento das espécies reativas de oxigênio e essas enzimas aqui que tentam exercer esse efeito contrário não dão conta. Então, as espécies acabam realmente degradando essas outras moléculas importantes para a célula. Então, ocorre a peroxidação lipídica, ou seja, dano à membrana, modificação das proteínas, quebra, maldobramento, danos ao DNA, mutações. Né? Então, as espécies reativas de oxigênio realmente são um mecanismo de lesão e está até que é comum a radiação, tóxicos, né? Ou seja, drogas, fármacos, e é comum também numa lesão de reperfusão. Isso acontece, por exemplo, numa área de isquemia, você teve um evento isquêmico,
por exemplo, no coração, aí você tenta fazer uma reperfusão tardia no coração, aquilo ali pode ser mais lesivo do que ajudar, né? Então, assim, tem um momento certo de fazer a reperfusão. Se você faz muito tardiamente, você acaba inundando aquela área que já está morta com uma quantidade muito grande de sangue oxigenado, que só vai tender a produzir mais espécies reativas de oxigênio, vai aumentar o dano, que já é uma área necrosada, né? Vai aumentar o dano ali nas áreas vizinhas pela produção maciça de espécies reativas de oxigênio. Então, isso é interessante, esse mecanismo aqui de lesão. E para a gente finalizar, mais um último aqui mecanismo de lesão é o dano à membrana, né? Que é exatamente o que eu já vinha falando com vocês nos últimos aqui, né? A depleção de oxigênio leva à depleção do ATP. A depleção do ATP diminui a reacilação e síntese de fosfolipídios, porque essa síntese é dependente de energia. Então, como os fosfolipídios são componentes essenciais ali da membrana, acaba havendo dano da membrana. As espécies reativas de oxigênio também ocasionam peroxidação lipídica, como eu acabei de falar com vocês, e também determinam ali a perda de fosfolipídios, né? E o cálcio citosólico, como eu falei para vocês, ele ativa aquelas enzimas, tanto protease quanto fosfolipase, e degrada mais os lipídios da membrana. Então, isso também determina um aumento aí da permeabilidade da membrana, que é fatal para a célula, né? Se essa integridade da membrana, dos lisossomos, por exemplo, extravasam as enzimas, já com o pH mais acidificado que está aqui devido a esse metabolismo anaeróbico predominante, produção de ácido lático, acúmulo, né, de gás carbônico, acaba sendo ativado e a célula acaba morrendo por necrose, né? E finalmente o dano ao DNA e às proteínas, que também pode ocorrer por fármacos, radiação, estresse oxidativo, igual eu expliquei aí nesses outros slides para vocês, eles também podem ter aquele efeito direto sobre o DNA, e o DNA ele tem aqueles mecanismos de reparo, né? Então ele vai tentando se reparar, até que chega um momento que ele pode não conseguir, e não conseguindo, ele vai sinalizar para a célula que ele precisa morrer por apoptose, não por necrose, né? Mas essa diferenciação vai ficar mais clara aí nos próximos vídeos. Eu só queria mostrar aqui para vocês mesmos os mecanismos e que vocês vissem que não é uma coisa assim, isso sempre vai gerar morte por necrose, sempre vai gerar morte por apoptose. Em alguns casos, sim, é muito mais provável que uma lesão à membrana plasmática, é quase 100% de certeza que vai ocasionar morte por necrose. Nesses casos aqui, em relação ao DNA, vai ocasionar uma morte por apoptose. Na mitocôndria a gente já não pode falar, porque o dano mitocondrial, a depleção de ATP geralmente leva à necrose, é o mais comum. Mas dependendo do tipo de dano, se for um dano controlado, vai sinalizar para a célula que ela tem que entrar em apoptose, né? A entrada de cálcio, geralmente, né, um influxo maior de cálcio citosólico acaba levando à necrose, mas se for uma entrada parcialmente regulada, né, ela pode sinalizar para a célula que é melhor ela se matar, entre aspas, né, e entrar em apoptose. Então, assim, o que eu tinha realmente para falar para vocês era isso em relação aos mecanismos. Voltem aos livros, né? Lembrem aí sobre a suscetibilidade do tecido, a intensidade ou grau da lesão, do tempo, né, de lesão, que são fatores muito importantes aí para a gente determinar se vai ocorrer uma lesão reversível ou irreversível. Lembrar do tempo das alterações estruturais, né, para aparecerem, né, morfologicamente, tanto a microscopia eletrônica, óptica e alterações bioquímicas. E é isso, gente. Qualquer coisa eu estou à disposição. Eu e os outros monitores, e vocês assistam também os outros vídeos. E é isso. Muito obrigado.